Espírito Santo, vinde falar em mim. Amados e amadas em Cristo, a palavra que o Senhor nos dá hoje é a primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo de 1 a 6. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de 1 a 6. Vamos deixar a palavra do Senhor penetrar, nos contemplarmos a verdade de Deus, o caráter de Deus, a intimidade com Ele. E desta contemplação dele brota a palavra nos nossos ouvidos, na minha boca, usando o texto, né? A palavra não é o texto é só o pretexto para que a palavra que está mais do que o texto possa chegar aos nossos corações e Deus nos comunicar assim nessa noite aquilo que na sua vontade, nos seus planos, Ele tem para a nossa orientação. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbe o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada há de reprovável quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Recomendo então esta doutrina aos irmãos, e serás bons ministros de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão. Palavra do Senhor. Então, é um tema para nós acercarmos o nosso coração, como rádio. Você está procurando ali uma estação e você nota grosseiramente que você chegou na estação pelo tipo de ruído, mas você precisa agora acertar direitinho, porque ele não está gostoso de ouvir. É o que Paulo vai nos dizer aqui em relação à sã doutrina, em relação a que é preciso sintonizar qual seja realmente aquilo que Deus revelou, e não aumentar e também não tirar. Ou seja, não manipular a vontade de Deus, não manipular e instrumentalizar a palavra do Senhor que está aqui. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, então já desde aquela época e também para nós hoje, alguns hão de apostatar da fé, mas não necessariamente da religião, que aqui é muito importante deixar que a palavra do Senhor penetre profundamente na nossa vida. É possível continuar religioso apostatando da fé, porque a fé é um relacionamento. A fé não é aceitar um conjunto de regras, de doutrinas assim, e agora eu vou fazer um treinamento e vou ficar bom nisso. Não, a fé é uma confiança na revelação de Deus, não é só um assentimento intelectual
alguém revela e eu aceito intelectualmente aquilo que o outro está falando. Não, a fé vai além disso, eu confio naquele que está revelando e entrego a minha vida, a direção, os meus pensamentos, as minhas emoções, os sentimentos, os meus planos, eu entrego e eu confio naquele que está me revelando. Então há uma entrega, há uma confiança. O que é apostatar da fé? É eu negar a pessoa de Deus. Mas eu posso negar a pessoa de Deus e ficar ajoelhado aqui, por exemplo. Eu posso negar a pessoa de Deus e continuar lendo aqui a palavra. Então, essa palavra é grave porque não era o sonho original de Jesus Cristo que nós nos organizássemos demais teologicamente ou filosoficamente a fé, porque a fé nele é um relacionamento, e todos que se relacionam aqui, seja cônjuge, seja entre amigos, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, a relação não pode ser algo tão complexo. Eu não posso tornar o meu casamento, por exemplo, uma coisa extremamente complexa, difícil de relacionar, cheio, como é que entra na casa, como é que vira o corpo, Então, o espírito religioso sempre haverá na humanidade. Qualquer coisa que você começar com uma espiritualidade, com um relacionamento, com o tempo vai se organizar, porque vai ficando grande, vai ficando diverso, e é necessário que se organize. Mas a palavra de Deus não está dizendo em relação à religião, a palavra de Deus está dizendo em relação à fé. A fé recebida ali dos apóstolos que expressavam a fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo revela que, passado algum tempo, as pessoas vão modificar do relacionamento, da confiança, da entrega para um sistema de crenças. Os sistemas de crenças não precisavam inventar mais, já tinham bons e suficientes. Por exemplo, quando Jesus veio, já tinha o budismo, há 500 anos antes. É um ótimo sistema filosófico. Tem lá o perdão, tem lá a compreensão dos outros, tem suportar o sofrimento. São pensamentos muito elevados e dignos. Já tinha a tradição de Israel, os profetas de Israel, uma pérola. A última vez que estive com vocês, nós falamos inclusive do profeta Elias, junto com o texto da providência divina de Mateus 6. Então já tinha ali uma preciosidade e muitos ritos do holocausto, da leitura da palavra na sinagoga, tudo já estava ali. E também na China e na Índia, muitos sistemas religiosos de pensamentos. Não é aí, trazendo mais um sistema, que se incide a novidade que Jesus nos traz. Mas a novidade consiste numa notícia boa, não numa regra boa, mas numa notícia boa, que Ele vem nos comunicar que o Pai, Criador de todas as coisas, nos ama. E qualquer dívida que nós tínhamos para com Ele, por um coração mau, por um cérebro doentio, por uma mente fechada, por um espírito orgulhoso, isso foi perdoado e foi apagado. E é preciso, então, a gente comunicar às pessoas. Se você comprou, por exemplo, um consórcio comigo e tudo, e não está acompanhando, e eu vejo que você não está acompanhando, eu preciso te ligar. Olha, Valtinho, você ganhou aqui, você precisa vir aqui na loja buscar, acho que você não percebeu que você ganhou. Na semana passada teve um negócio da Caixa, e estava dizendo 103 milhões ficam sem buscar na loteria, todo mundo vai lá, faz a fila, joga, mas não confere o bilhete. Então tem gente que ganhou e não sabe que ganhou, prescreveu o prêmio, perdeu, nem sabe que ganhou e nem sabe que perdeu. Aquilo passou 103 milhões, é muita coisa.
Assim também as pessoas não sabem que elas foram perdoadas, que elas são amadas, que Deus tem uma proposta de relacionamento pessoal e íntimo com cada ser que Ele criou. Então o cerne da nossa fé é este anúncio, esse é o núcleo do que eu tenho para anunciar. Qualquer coisa que eu ficar aumentando do que isso, tipo, para que Deus te ame, você tem que fazer assim, 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 eu já estou acrescentando, eu estou modificando, ou seja, eu estou traindo aquele que pediu que eu anunciasse uma boa notícia. Ele falou, vai lá e comunica a eles uma boa notícia, que é a palavra grega evangelho, boa notícia, notícia boa. E eu chego aqui e acrescento a esta notícia outras coisas que eu gosto de Aristóteles, eu gosto de Freud, eu gosto de outras pessoas, e vou acrescentando ao núcleo da fé. E assim todos os sistemas religiosos vão ficando densos com o passar do tempo. Então, alguns hão de apostatar deste relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, que é a fé, dando ouvidos a outros espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, que divide, né? Diabolos, divisor, o inimigo que divide a nossa união com Deus. Então, quem são aqueles que vão nos contaminar a fé? Os embusteiros, as doutrinas diabólicas, os hipócritas, impostores, que marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, inventam e deturpam a história. Por exemplo, na época de São Domingos de Gusmão, vocês rezaram o terço aqui antes do grupo, não foi? Então, São Domingos de Gusmão aqui recebeu da inspiração de Nossa Senhora isso que vocês rezaram. Nós rezamos o rosário de Nossa Senhora, que é os salmos, os 150 salmos aí. As pessoas que ele ia pregar a boa notícia eram analfabetas, não tinham livro, né? Não tinha essa facilidade que nós temos. Era impossível, mesmo que você fosse alfabetizado, você não tinha onde comprar, não tinha imprensa. Então era de ouvido mesmo a pregação. Paulo diz que não é leitura, você vai salvar lendo, você vai salvar ouvindo a pregação da palavra. E havia os albigenses, uma turma de hereges que acreditavam que o espírito era bom, o corpo era mau. E aquilo espalhou no sul da França como uma grande heresia, porque soa bem aos ouvidos. Você não fica doente de vez em quando? Você não tem depressão, às vezes você chora. Tem gente que tem câncer e morre, tem gente que faz hemodiálise, ou seja, não tem muitas doenças. Então, acontece também distúrbios sexuais, adultérios, traições, etc. Não havia corpo. Então, se você pregar que o corpo é mau, de certa forma sutil, no comecinho as pessoas até acreditam que o corpo seja mau mesmo, e que o espírito que seja bom, porque através do corpo a gente faz algumas maldades, mas governadas pelo espírito. Então, era uma heresia no sentido que Deus não criou o mal. O corpo que Deus criou é maravilhosíssimo, como o espírito que Deus criou, não criou nenhum mal. Tudo é belo e bom. Ele acabou de criar e disse: eis que tudo é bom, eu vejo e constato que tudo é bom. Então São Domingos de Gusmão precisava anunciar para essas pessoas que o corpo é bom, é maravilhoso, a criação de Deus é maravilhosa, porque já estavam ali fazendo uma deturpação aí, com sacrifícios e penitências, para separar o espírito do corpo. Não conseguindo assim na linguagem verbal como eu estou fazendo com vocês, então Nossa Senhora inspirou para pegar esses 150 salmos e contemplar os mistérios da vida de Cristo enquanto se rezava Ave Maria. Então o terço não é você falar Ave Maria e concentrar na Ave Maria, mas usar apenas Ave Maria para seu cérebro e sua mente ir na cena contemplada, contemplar o mistério. E ao fazer isso, contemplar os mistérios da vida de Jesus, que era a boa notícia, usando o recurso da vocalização da Ave Maria e do Pai Nosso, ele converteu os albigenses à fé original que eles tinham apostatado,
acrescentando coisas que não eram da revelação. Por exemplo, que o corpo é mau e que o espírito é bom. E quando Paulo, em alguns lugares aqui também na carta aos Romanos, dá essa sensação de corpo e espírito dividido, ele está dizendo isso também baseado na doutrina grega, que também acreditava, o estoicismo que estava ali na época, que o corpo é mau e o espírito é bom. Algumas pessoas até diziam: estou ansiando por morrer para libertar-me desse corpo de morte e ir para o céu. Então isso é apostatar da fé, não pertencia ao conteúdo original da fé que Deus desde o início criou, o que é bom. Então, qual que é a mensagem que começa aqui Paulo a Timóteo dizendo? Porque ele está dizendo a bispos, a Timóteo, ele está orientando como dirigir a comunidade. Então fiquem alerta para que não acrescente nem tirem coisas deste relacionamento com Deus e do núcleo da boa notícia. Por exemplo, outra boa notícia, que a gente diminui a intensidade. Se o Valtinho pecar contra mim, ele não precisa vir me pedir perdão. Eu sou uma pessoa má, segundo Jesus, lá no Sermão da Montanha. Esse mal assim, que eu, comparado a Deus, eu sou mau. Mas lá na minha casa de noite, eu posso, não, o Valtinho é meu amigo, eu vou perdoá-lo sim. Ele não precisa ligar para mim, a partir da ligação dele, eu perdoá-lo. A decisão do perdão nasce no meu coração. Se ele quiser pedir perdão, ótimo, a gente vai celebrar isso juntos. A mesma coisa fizeram com Deus, se inverteu a relação. Muitas pessoas têm a consciência que Deus te perdoa no momento em que você se dirige a Ele e pede perdão ou se arrepende. Para que eu perdoe o Valtinho não precisa se arrepender, é eu que perdoo, lá no meu coração, lá em casa. Ele não precisa ficar sabendo nem que eu perdoei, apenas a minha atitude é que vai no dia a dia demonstrar que houve o perdão. Então Deus, ao receber Jesus na cruz, naquela carne ferida, machucada, nas suas chagas, nós fomos curados ali e perdoados. Quando vamos à confissão, fazer a atualização de um perdão já dado, mas colocou-se que Deus vai só te perdoar se. Não, Deus já te perdoou na morte de Jesus na cruz, e essa se constitui uma notícia maravilhosa. Agora eu sou alertado, diz: poxa, eu fui perdoado. Não, peraí, então minha vida está muito ruim, minha vida é um constrangimento. Ele me amou comigo assim, então eu vou mudar de vida e vou me confessar. Mas Deus não vai começar a me amar no momento que eu decido isso, porque nem eu que sou mau perdoo a partir do seu pedido de perdão, já perdoo antes do seu pedido de perdão. Agora eu posso estar dormindo para o perdão e você me pedir o perdão e eu então acordar para a necessidade de te perdoar. Então, apostatar da fé. Por quê? Deus te ama e te perdoa e eu dificulto as coisas. Não é bem assim. Eu te perdoo sim, mas tem aqui um caminho para você percorrer. Sim, como crescimento de fé, como crescimento de amor, mas não como notícia boa de que isso já aconteceu para a minha vida. E é isso que, por causa disso, eu me converto. O movimento é o contrário do anúncio. Ao ser constrangido por esse amor, ao ser possuído por esse amor, eu vejo que eu não posso continuar como eu estava. Eu recebi um grande benefício, o maior dos benefícios, a vida. Então aqui, o hipócrita, o impostor, o embusteiro, que estava com doutrinas de divisão, proibiu o casamento, por exemplo,
como proibia o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados em ação de graça. O que quer dizer? Colocou regras que não pertenciam ao núcleo da fé. Quem quer colocar regras, coloque para si, porque achou que aquilo otimiza, melhora a sua vida. Por exemplo, eu vou levantar e de joelhos eu vou beijar o chão e dizer: eu servirei ao Senhor no dia de hoje. É uma regra, eu vou ajoelhar. Mas eu coloco para mim, eu não posso chegar e falar assim: olha, se você não levantar e não ajoelhar e não dizer estas palavras, o seu dia vai ser pior. Quando fazemos isso, estamos traindo o núcleo da fé. Você faça para você. Bom, você convide o outro, se ele achar que aquilo também enriqueceu a experiência de Deus. Agora começa bem, começa muito bem. Você vai lá, ajoelha, o outro vai lá, ajoelha, o outro vai lá, ajoelha. Até que depois você coloca como regra, você escreve um papel e diz, né? Agora, só ajoelhando assim, que Deus vai abençoar o nosso dia. Quando fazemos isso, nós apostatamos da fé. Nós traímos o núcleo da fé, que não era esse o conteúdo. Você vai levantar, louvar a Deus e seguir as instruções de Deus na sua palavra, ou na oração do terço, ou na Eucaristia, ou na palavra do dia. Você vai seguir a orientação para Deus te guiar. Agora como? Ajoelhado, sentado, deitado, prostrado, pulando. Isso é uma questão pessoal. Eu não posso pegar o pessoal e trair o núcleo da fé. Então Paulo estava voltando ao núcleo da fé, pois tudo, versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, e nada há de reprovável quando se usa com ação de graças, com o coração puro de um relacionamento com Deus, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ou seja, a palavra de Deus vai me comunicar esse amor de Deus que vai, como água da chuva, vai minando, vai minando, vai minando, até que consegue derrubar uma casa, um muro, umas comportas. Assim também essa palavra vai me santificando, e a oração, que é o meu exercício, o meu movimento de conversar com Deus. Então ele conclui, recomenda esta doutrina. Qual doutrina? A doutrina que ele recebeu de Jesus, da fé original e simples no conteúdo da notícia boa, que somos todos filhos e filhas de Deus, e que Ele nos ama, nos tornou eleitos assim, e que nós por isso somos irmãos e irmãs uns dos outros, e vamos construir a sociedade, as relações que nós vivemos em todas as dimensões, a partir desse prisma. Quer dizer, eu vou trabalhar na minha profissão a partir desta realidade que sou filho. Vou viver o matrimônio a partir dessa realidade que Deus nos ama. Você vai vender, você vai comprar, você vai estudar, você vai fazer todas as suas atividades humanas na concepção de que você é um filho, uma filha muito querido, muito amado do Pai, e que todas as coisas que Ele fez são santificadas pela palavra dEle, e a sua oração vai fazendo um acerto daquilo que não está bom. Por exemplo, não perdoei o meu irmão, então não está bom, porque eu fui perdoado. Na parábola lá de Mateus 18, foi perdoado gigantescamente uma dívida impagável, e depois ele sai e não perdoa uma dívida menor. Então, se o meu coração não está perdoado, eu vou me acertar pela palavra de Deus e pela oração, até que eu atinja o perdão. Há orgulho no coração, há uma maledicência no coração, você vai pela palavra de Deus e pela oração, se acertando, se acertando, se acertando, até que aquele orgulho diminua, o amor aumente. Por quê? Porque você já foi amado. Então, deixar-se amar por Deus, esse é um passo importante. Nós queremos muito fazer, mas é preciso deixar Deus amar, porque é com amor que Ele me ama, é com esse amor que eu vou amar o outro. É como se eu falasse assim com meu filho: toma aqui R$100 para você ir no parque. Ou seja,
É com os R$ 100 que eu dei a ele que ele vai poder entrar nos brinquedos. Então é com Deus, é com amor que ele me amou, ele me deu o amor. É com amor que ele me amou que eu vou amar o outro. Então quando eu estou te amando, eu estou te amando com o amor que ele me deu. Quando eu estou te perdoando, eu estou te perdoando com o perdão que ele me deu. Quando meu filho está usando a nota lá, está gastando dinheiro, está gastando dinheiro que eu dei a ele, não é dele. O perdão que eu estou perdoando você é o perdão que eu recebi. Assim que a dinâmica de crescimento do Evangelho, como Jesus falou, começa com um grãozinho de mostarda e vai crescendo, 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 que começa assim: você recebe e dá, você recebe e dá, você recebe e dá. Agora, se eu não sou perdoado, terei muita dificuldade de perdoar. Se eu não me sinto amado, não me sei amado, terei muita dificuldade em amar. Então, recomenda essa doutrina, isso, aos irmãos. E nós que somos pregadores, vocês estão no grupo de oração, nos vários ministérios, seremos bons ministros de Jesus Cristo, se assim o fizermos, mantivermos firmes no núcleo da fé, e assim vai dirigir toda a nossa vida. Então eu vou chegar no trabalho amanhã, tem um desafio lá com o meu chefe, por exemplo. Como que eu vou ter as diretrizes dessa direção? A partir, primeiro, eu sou amado, mas o meu chefe também é. Porque muitas vezes nós usamos oração de combate errada, que nós usamos um contra o outro. Não, o chefe com o qual eu vou conversar amanhã é amado por Deus, querido por Deus e também perdoado por ele. Às vezes ele não sabe disso, e eu também. Então nós vamos conversar na palavra de Deus e na oração ali interna, para chegarmos a um bom termo, a uma boa resolução. E Jesus nos deu as regras todas. Se houver uma ofensa ali, a correção fraterna, a intercessão. E se aquele meu chefe se torna o meu inimigo, a primeira coisa é ali dentro ajoelhar, e estou agora, a partir de hoje, ele é o primeiro lugar no meu caderninho de oração, ou seja, o meu inimigo. Eu tenho uma ordem do Senhor para orar pelos meus inimigos. Ele é o primeiro, antes de rezar pelos meus filhos, pela minha esposa, primeiro pelo inimigo. Eu não tenho uma ordem explícita aqui de Jesus para rezar para quem eu gosto, mas eu tenho uma ordem explícita para rezar de quem eu estou tendo uma dificuldade, que pode se tornar o inimigo. Alimentando com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão. Então esse é o parâmetro que eu tenho, para não desviar acrescentando coisas e nem tirando coisas. Então essa palavra exatidão termina concluindo com o apostatar da fé. Para que eu não renuncie à fé, eu me mantenho com exatidão naquela medida que Ele me deu. Se eu sair desse parâmetro, eu me torno só religioso, sem a alma, sem a fé. É uma loucura, como por exemplo, eu venho aqui ajoelhar rezando o texto, para que a minha reunião amanhã com o meu chefe destrua o meu chefe, por exemplo. Não, isso não pertence ao núcleo da fé, mas que ele seja abençoado e eu também, que eu seja abençoado e ele também, e que a verdade seja revelada para ambas as partes, que o amor reine para ambas as partes, porque se isso acontecer, ali mais um território do reino de Deus foi conquistado. Se só eu ganhar, o reino de Deus não venceu. Se só ele ganhar, também o reino de Deus não venceu. Vai vencer quando ambos nos inclinarmos à verdade de Deus para ambos. Então, terminando assim o nosso tempinho, o que essa palavra nos convida? A fidelidade de resolver todas as questões da nossa vida pela palavra, pelo relacionamento íntimo com Deus, que é a palavra. Quem é Jesus? É a palavra que se tornou carne. Então, as questões da minha vida, amorosas, financeiras, de estudo, de moradia, de relacionamentos, filosóficas, sentido da vida, vão ser
encontradas soluções no relacionamento com o Senhor. Não tem fora, porque para ser fora eu vou ter que ou acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa. Então é nesse relacionamento íntimo com Ele, pela palavra dele e pela oração, que pode ser, por exemplo, a palavra dele, pode ser a liturgia diária, por exemplo, a cada dia as diretrizes daquele dia, e pela minha oração. Senhor, a palavra está dizendo isso, mas eu estou fracassando justamente nisso. Então a oração, ela vai acertando. A oração é como uma argila. Eu quero montar aqui um cavalinho, mas eu tenho aqui uma bola. Então com a minha mão eu vou mexendo, até que aquela massa se torne um cavalinho. Assim também ele pediu: ame ali, perdoe ali, mas eu estou odiando. Então esse odiar é uma bola, e eu vou com a força da palavra, que está ali me modelando, me interpelando, me questionando, e com a oração é a modelagem. Então vamos supor, orei hoje 10 minutinhos conversando com o Senhor, já adquiri um pouquinho da forma do perdão. Ainda não está pronto, mas por hoje foi bom. Agradeço, Senhor, nós conseguimos até aqui. Pelo menos hoje eu não falarei mal da pessoa. Ainda não consigo rezar por ela, mas onde eu encontrar, não falarei mal dela. Amanhã você volta para a oração, deixa-se movimentar pela palavra, deixa-se incendiar pela palavra, e na oração vai modelando mais um pouquinho. Agora eu consegui não só não falar mal dela, mas consegui já orar por ela, desejar e visualizá-la mais feliz. Modelou. Então a palavra me orienta e a oração me modela. A palavra, como uma flecha, me dá diretriz, me dá direção, e a oração faz o acabamento, dá a forma final da fé. Então a fé é essa certeza de confiança, de entrega. A palavra me dá a diretriz que vem desse Deus de amor que é o meu Senhor, e a oração faz o acabamento, que às vezes eu recebo em forma bruta, e a oração vai ali modelando e acertando. Vamos pedir ao Senhor então que essa palavra incendeie a nossa vida, governe a nossa vida, dê as direções. Olha, ali tem os pedidos ali, e os pedidos que trazemos no coração. Passar todos esses pedidos pelo crivo da palavra e pelo tempero da oração. Qual a questão, meu irmão, minha irmã, que você traz no coração, que às vezes te angustia hoje, mês passado? É uma coisa que vai já me pelejando como uma flecha. Deixe a força da palavra de Deus e as suas respostas, as suas orientações penetrar nessas situações com a intensidade da palavra. Mas às vezes a palavra vem quebrando, às vezes a palavra vem machucando, e aí você pega a oração, o diálogo amoroso e íntimo com o Senhor, e vai juntando os cacos e vai modelando, de tal forma que você mantenha firme a fé e segue com exatidão a sã doutrina que recebemos do Senhor. Aí você pode ser religioso, que vai combinar a fé com a religião. Mas se você deixar morrer a fé, você vira só um saco vazio que não para em pé. Deus abençoe a gente, que essa palavra guie a vida da gente, todas as decisões, guie todos os nossos passos e nos alimente. São Domingos de Gusmão que nos deu esse sinal de fidelidade dessa batalha, que foi através do rosário e da palavra. Também o seu manto nos cubra. Amém. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito
nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Erga os teus braços e canta: incendeia minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia a força, canta a igreja. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Somente vocês, incendeia minha alma. Força, igreja.